Olá lá, vamos para mais um estudo da nossa lição de hoje, nosso estudo diário aí, já peguei o meu guia aqui, minha missão de Deus, minha missão, a gente está estudando, e hoje, domingo, dia 26 de novembro, mais um tema aí para a gente se debruçar, tá bom? Sempre tenho falado aqui da importância da gente ter esse hábito diário de estudo, né, da palavra de Deus, e decidi fazer esses vídeos aqui para melhorar minha rotina e também ajudar você na sua aí, para juntos também trocarmos essas experiências aí maravilhosas sobre amadurecimento espiritual. Então fica comigo até o final para a gente ver o que é que tem esse guia de estudo hoje aí pra gente, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Maravilha, maravilha. Vamos lá fazer nossa oração inicial então. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um domingo, mais um dia com saúde, com paz, né? Apesar da chuva estar caindo aqui, obrigado por tudo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, que o seu Santo Espírito venha nos abençoar, nos iluminar, nos dar entendimento da tua palavra. Esteja com cada pessoa que acompanha aqui os estudos, abençoa grandiosamente, protege. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Compartilhar aqui fazendo a transição. Prontinho. Maravilha, então. Então, domingo, dia 26 de novembro, missão em favor dos poderosos é o tema que a gente está estudando aí da semana. E aqui no domingo vem trazendo a história de Nabucodonosor, né? E aqui vem o guia tem trazido um alerta aqui, ó. Então, como adventistas do sétimo dia, acreditamos no que é conhecido como expiação ilimitada. O que é isso, Jardel? A gente na igreja adventista acredita que, ó, isso significa que, ao contrário de alguns cristãos, de algumas denominações, né, alguns entendimentos aí de outras igrejas, a gente acredita que a morte de Cristo foi por toda a humanidade, para todo mundo, não apenas por um grupo especial predestinado por Deus para a salvação. Como tem muita gente aí que interpreta assim, né, que acha que tem um grupo que vai ser, né, predestinado, já foi criado para ser salvo, né? Que isso não tem base bíblica, né? Outros que falam aí da volta de Jesus, que vai ser aqui aquela coisa do arrebatamento secreto, né? Que algumas pessoas vão ir. Então, assim, a Bíblia não traz nenhum relato, não tem base bíblica sobre essas interpretações, essas doutrinas. Então, diferente, a Bíblia mostra que a salvação é para todo mundo, que Jesus veio para morrer por todos, né? Então, porque Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso está lá em 1 Timóteo 2,4. Então, você pode pegar, deixa eu ver aqui rapidinho, ó. 1 Timóteo, eu vou colocar aqui, mas você pode pegar passagem por passagem para verificar na sua Bíblia 2,4. Ó. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Por isso que a gente tem uma missão grande aí de levar para todos, né? Pobres, necessitados, poderosos, todo mundo. E essa é uma das profecias que quando todo mundo tiver ouvido falar do Evangelho, da volta de Jesus, do plano de salvação, ele virá, né? E virá como ladrão, sem hora, sem, né? Vai chegar de surpresa. Então a gente precisa estar atento aí, vigilante. Jesus se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também por todo mundo. Então ele está lá em 1 João, capítulo 2, verso 2 também. Se quiser dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó, 1 João 2, 2. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Tá bom? Então isso é importante a gente, ou seja, Jesus morreu na cruz pelos pecados de todas as pessoas, pelos pecados do mundo inteiro. Isso é interessante a gente deixar claro aqui, né, para quebrar qualquer interpretação errônea aí, para a gente ver o que é que a palavra de fato diz e não fulano, cicrano, igreja A, igreja B, igreja C. O que importa é a palavra de Deus e a Bíblia, né? A gente tem que se pautar sempre nisso. E é por isso que a gente tem esse estudo diário, a gente tem que estar pedindo ao Espírito Santo e a Deus para a gente estudar a palavra de Deus, porque as verdades vão ser aclaradas aos nossos olhos, à nossa mente, ao nosso coração. Tá bom? E aí termina o verso dizendo, mesmo que nem todos o escolham em troca. Ou seja, tem muita gente que, como Jesus fez, a Bíblia fala que Jesus veio para os seus, o povo de Israel, e ele foi crucificado. Os seus o rejeitaram. Então tem muita gente que vai rejeitar, infelizmente vai receber a morte eterna ao invés da vida eterna, né? E aqui deixa claro em Efésios que mesmo que nem todos o escolham, ele fez o sacrifício, ele se colocou à disposição, ele deu a oportunidade para todos. Aí o livre-arbítrio é de cada um, né? Então, se a pessoa não quiser negar, quiser ficar com a carne, com os prazeres do mundo e seguir o inimigo, o Satanás, é a escolha da pessoa. Tem que saber que o fim não vai ser legal, né?
tem que arcar com as consequências das suas escolhas, e hoje o mundo está muito assim, né? Inconsequente. Quer fazer as coisas erradas e quer que todo mundo aceite e não quer ter o castigo, não quer ter a punição, não quer ter a consequência. Né? Aqui ainda dá-se o jeito, como as leis estão sendo mudadas, os princípios, os valores estão se mudando tudo para tentar agradar essas distorções, essas deturpações. Né? Mas com Deus não se brinca. Né? Então o que ele disse é válido até hoje, e as pessoas que estiverem descumprindo, desobedecendo, não seguirem o caminho, no dia do juízo vai receber o castigo. Né? Deus é misericordioso, ele é amor, mas ele também é justiça. Né? Então não dá para o homem estar pecando, igual Sodoma e Gomorra, caindo, fazendo coisa errada e tal, e querer ter a vida eterna. Porque para estar lá, precisa estar com o corpo, a mente e o coração já santificado, né? Separado e temente a Deus, obediente, para que o corpo seja glorificado. Né? Aí aqui continua, é por isso também que encontramos relatos na Bíblia de todos os tipos de pessoas sendo alcançadas por Deus. Então não importa aqui, a gente não deve ter preconceito nem discriminação, a mensagem tem que chegar para todos, a gente tem que conversar com todos, tem que buscar levar a mensagem para todos, porque a gente não sabe, a gente vai ter surpresas como a Bíblia fala, né? No céu, tem gente que a gente acha que está com a Bíblia debaixo do braço, está pregando, está na igreja e talvez não esteja lá, por conta de algum deslize, algum vacilo, no último momento caiu em tentação e não foi. E aquela pessoa que às vezes a gente julga por causa da aparência, por causa disso e daquilo, pode ser que chegue lá no céu e a pessoa esteja lá, porque no último momento ela de fato se converteu e buscou realmente amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Então, todo mundo deve ser alcançado, sem discriminação de raça, de cor, de condição social, enfim, a gente tem que buscar todos. O guia de estudo vem com um questionamento, né, que sempre vem algumas perguntas para a gente refletir. Ó, em Daniel, leia Daniel 4, capítulo 4, o que aconteceu com o rei, e o que aí fala da história de Nabucodonosor, que ele teve um sonho, né? E o que isso nos diz sobre a salvação de um dos homens mais poderosos do mundo? Era um rei que estava ali dominando tudo, praticamente o mundo todo, era um dos mais poderosos da época. Né? E a história a gente vai ver aqui, ele fala que ele ficou orgulhoso, ele estava se achando o dono como o pessoal fala aqui na Bahia, o rei da cocada preta, né? Se achando o bambambam, que tudo é ele, tudo que conquistou foi por causa dele, ele que é o maioral, né? E aí ele teve um sonho, chamou as pessoas para interpretar, ninguém conseguiu, e aí Daniel foi lá, e aí disse que a notícia não era boa e teve a história toda, ele contou, né, que ele precisava ali ser humilhado por Deus para entender quem é que realmente é o rei de tudo, né? E aqui a pergunta, aqui eu gosto muito da tradução, né, trocando em miúdos aqui do professor Gilberto Brasiliano, ele traz aqui, ó, o que é que essa pergunta está na verdade querendo que a gente responda. Lendo o livro do profeta Daniel, lá no capítulo 4, o que aconteceu com o rei Nabucodonosor? E aí você vai ver o que aconteceu, que parece até conto de fábula, né, mas a Bíblia não mente. E como podemos ver nesse exemplo que Deus alcança até os mais poderosos? Essa é a pergunta. Então dá um pause aí, pesquisa, dá uma lida no capítulo 4, para você colocar aqui a resposta, o que é que você acha, o que é que essa história de Nabucodonosor tem a ver com essa missão em favor dos poderosos e o que Deus faz também com os poderosos. Aqui eu trouxe aqui alguns versos destacados do capítulo 4, né? Mas leia com atenção aí para você ver. Só para você ter uma ideia aqui, ó. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Aqui no 19. Então Daniel, cujo nome era Belteshazzar, né, que é o outro nome dado ao profeta Daniel, né? Disse, a árvore que viste és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra. Esta é a interpretação, ó rei. Serás tirado dentre dos homens, e a tua morada será com os animais no campo, e passar-se-ão 7 tempos por acima de ti, 7 anos, né? Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Então aí ele vem resumindo aqui, pulando aqui alguns versos, né? No verso 29 fala aqui, ó, ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, aí o verso 30, falou o rei dizendo, se ostentando, ele veio aqui, ó, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? E aí a soberba, a prepotência, o orgulho, quando ele manifestou isso, olhando ali, admirando tudo o seu reino, né? Foi a gota d'água para Deus, né? Deus ainda deu esse prazo, deu esse tempo, já sabia que ele estava soberbo, com prepotência, arrogância, e aí, ó, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, a profecia do sonho que Daniel interpretou, né? E foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, né? E aí depois, lá no finalzinho, já no verso 34, fala, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, cujo domínio é um domínio eterno e cujo reino é de geração em geração.
Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e pode humilhar aos soberbos. Então, toda a experiência, né, aquele poderoso ali, o rei, né, que se achava prepotente e arrogante ali, que era dono de tudo, que tudo era ele que fazia, Deus precisou humilhá-lo, colocá-lo ali para ficar pastando com os bois, comendo capim, grama, sem entendimento, saiu do... a Bíblia fala que ele saiu do meio dos homens, né? Até reconhecer que Deus é Deus, né? Que ele não é nada. E ele aí colocou, né, que tava, ele mesmo se reconheceu como soberbo, prepotente, né? Então, explicando aqui a resposta, né? O rei Nabucodonosor foi avisado por Deus e por causa do seu orgulho ele foi humilhado e depois restituído ao seu trono. Isso mostra que Deus se importa com os ricos e poderosos para que conheçam o plano da salvação, que os inclui também. Então, como a gente viu aí na missão, né? Deus se importa com todos, quer salvar todos, até aqueles mais soberbos, prepotentes, arrogantes. Em vez da gente se afastar e querer o mal, a gente precisa tentar levar a mensagem. E aí o professor brasiliano comenta aqui, ó, Deus usa pessoas comprometidas com ele para serem os mensageiros da salvação para os incrédulos poderosos. Aqui no caso de Daniel, né? O profeta Daniel, Beltesazar. Então, assim, muita gente, a gente pode ser usado como instrumento para ir em favor desses que estão ali perdidos, né? E com Deus na frente, não há o que temer, né? Então aqui, ó, ele interfere diretamente com testemunhos que impactam essas pessoas, colocando-as no devido nível de salvação após quebrar o orgulho. A gente vê que um dos maiores males dessas pessoas que são poderosas, ricas, é a prepotência, é o orgulho, né? A soberba, porque já conquistou tudo, já ali já é exaltado, enaltecido pela sociedade, então a pessoa acha que está acima de todo mundo, né? E às vezes até de Deus. Que foi o grande pecado de Lúcifer, né? Que era o anjo ali, o chefe do coro, o regente do céu, e deixou o orgulho, a prepotência, a arrogância tomar o coração e passou a querer ser igual a Deus. Ficou com inveja da criação de Deus com relação ao ser humano, e aí deu no que deu, se tornou Satanás, hoje é o inimigo, o arqui-inimigo de Deus, de Jesus, e que está tentando levar o máximo de pessoas com ele para o fogo eterno, né? Para a morte eterna. Então Jesus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente possa escolher sempre o lado certo, o lado de Deus, o lado de Jesus, de Miguel, para a gente herdar a nossa vida eterna, que foi o que Deus tinha preparado para a gente desde o início da criação, né? O professor brasileiro traz uma ilustração bem interessante também. A Fazenda Alvorada era conhecida na região como sendo a Fazenda Modelo. Era a mais organizada e a mais rica da região. Isso envaidecia grandemente o seu proprietário, né? Então, a grande fazenda, o dono ali ficava ali cheio de orgulho, né? Um orgulho bom. Certo dia, um missionário também visitou a fazenda. Foi uma dessas visitas inesperadas, porém muito amiga e cordial. O fazendeiro convidou então o missionário para conhecer a fazenda com suas riquezas, como a variedade de rebanhos, represas, máquinas modernas, tudo enfim. Saíram de jipe e à medida que alcançavam, o fazendeiro ia fazendo a sua costumeira declaração de bens, né? E foi dizendo, toda essa extensão de campo que o senhor pode ver à sua direita me pertence. O meu rebanho de ovelhas e gado, entre outros, compõe-se de mais de 10.000 cabeças, comentou orgulhosamente o fazendeiro. Afinal, depois de mostrar tudo, o fazendeiro perguntou, o que é que o senhor achou, missionário? O que é que você achou de tudo isso aí? Prudente e cauteloso, o missionário fez essa observação. É tudo extraordinariamente belo, né? Uma propriedade magnífica que se estende nas 4 direções. E aí ele faz uma indagação, né? Agora eu quero lhe fazer uma pergunta de singular importância. O senhor tem empregado tempo, energia, talento e dinheiro para multiplicar suas possessões que se estendem em todas as direções. Mas o quanto está armazenando lá em cima, no céu? Que pergunta, hein? Que tapa, né? Então eu gostei muito dessa ilustração porque percebe que às vezes as pessoas ficam com inveja, despeito, ou então ficam ali com arrogância e prepotência para julgar quem é bem de vida, quem é rico, né? O que adianta ter tudo isso aí? Para que essa ostentação? Para que isso? E ser rico é bom, né? Se você coloca isso como ferramenta no bolso para você ajudar pessoas, enfim, a gente viu isso na lição de ontem, né? Te dá uma condição de conforto muito boa e até ajudar pessoas. E esse missionário ele foi muito sábio, inteligente, porque ele falou, cara, é tudo belo, maravilhosamente bem, parabéns, né? Reconhece, então assim, parabeniza a conquista da pessoa, né? Porque existe mérito nisso, né? Mas aí ele traz o jeitinho cauteloso e estratégico para esse proprietário, né? Então, se é um cara que é proprietário, empreendedor, é fazendeiro, empresário, tem muitas terras, posses, ele gosta disso, olha a sabedoria do missionário, né? Você tem juntado tudo aqui, né? Seu tempo, dinheiro, talento, tem armazenado possessões aqui em todas as direções e lá em cima, no céu, que existem muito mais coisas belas do que aqui, tipo assim,
uma vida eterna, o quanto de posse, de terra, de propriedade você está conquistando lá em cima? Que pergunta, né? Para uma pessoa que ama isso. Então, o mais importante, a terra mais prometida, a terra mais valorizada, ele parou para refletir, caramba, não tenho nada lá. Então, aí vamos ver o que, é que aconteceu aqui, ó. Aí o missionário continuou, né? Essa é a única fortuna que não perece, porque os tesouros ali acumulados não serão atingidos pela traça nem pela ferrugem, e ali os ladrões não minam nem roubam, né? Então falou, ó, aqui você está juntando aqui tudo, isso aqui depois vai acabar, você vai morrer, vai ficar aqui, ladrão pode roubar, né? E lá em cima é eterno, você acumula de fato, de verdade. E o fazendeiro abaixou a cabeça, depois olhou para o céu e entendeu a mensagem. Né? Então falou assim, caramba, isso aqui tudo é passageiro, vai ficar aqui lá em cima que é o mais importante, o que é que eu estou fazendo? Ele aí reconheceu o que o missionário quis mostrar para ele. Passou a receber estudos e entregou o coração a Cristo. O missionário cumpriu a ordem de Cristo e ide a todo mundo. Pensando nisso, Deus deseja que todas as pessoas, ricos e pobres e até os poderosos deste mundo conheçam o plano da salvação. Aqui, maravilha, né? Exemplo aí. O guia aqui termina um exemplo impressionante na Bíblia de como Deus alcança incrédulos poderosos. É a história do rei Nabucodonosor, a gente acabou de ver, né? O juízo de Deus foi executado sobre ele e de maneira semelhante a alguns reis israelitas. Aqui é o guia dá aqui alguns exemplos também que poderosos foram aí chamados para receber a missão, né? Receber a palavra, o evangelho, o plano de salvação. Aí você pode ler depois com calma para não ficar longo o vídeo. Segundo Crônicas, capítulo 32, do 25 ao 26. Então tem lá. Primeiro Reis, capítulo 14, 21 a 31 e Primeiro Samuel 28. Então são histórias também de casos que poderosos, ricos e poderosos foram digamos assim, alcançados pela mensagem de Deus, né? O relato bíblico de Nabucodonosor, que recuperou a razão e reconheceu Deus Criador, mostra que Deus se importa com os ricos e poderosos, assim como com os fracos e necessitados. Então Deus não faz acepção de pessoas, né? Seja pobre, seja rico. E a gente, infelizmente, nesse mundo está vendo que a política, né, o partidarismo ideológico, a narrativa aí, tem separado as pessoas, buscando separar pobre de rico, mulher de homem. Agora tem trans, tem isso, tem aquilo, que é deixando as pessoas confusas com relação até à sua identidade, branco e negro, né? Enfim, querendo separar todo mundo. E Deus fala aqui, ó, eu vim para todo mundo tem direito à salvação e eu não faço acepção de pessoas, não tenho preconceito nem discriminação, né? Então que a gente possa seguir esse exemplo aí também, né? Aqui no versículo 37, o homem mais poderoso da terra declarou: Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é verdadeiro, e os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Né? E fico alerta também para a gente que às vezes se acha arrogante, prepotente, né? Que Deus pode pesar a mão sobre a gente para quebrar esse orgulho, esse ego aí, né? Em Daniel 4,37 foi o que a gente viu aí anteriormente. Se ao menos todos os ricos, poderosos e soberbos entre nós, seres mortais, entendessem essa verdade, né? E aí é o que a gente busca, né? Que infelizmente as pessoas deixam demais o ego, né? O orgulho, tomar conta de tudo, né? O que podemos aprender dessa história? Primeiro, Deus usa crentes comprometidos como Daniel como pontes para alcançar incrédulos poderosos, né? Em segundo lugar, Deus pode intervir diretamente no processo de testemunho para alcançar incrédulos poderosos. Então, porque ele usa as pessoas que são cristãs como ferramentas, instrumentos dele, servos, né? A gente está aqui para fazer a missão. E segundo, que ele intervém diretamente no processo dessas pessoas que são incrédulas, que são poderosas e que precisam também receber a salvação. Nabucodonosor foi humilhado por Deus por sua arrogância e orgulho. Embora essa tenha sido uma história muito dramática, existem muitas outras maneiras pelas quais os ricos, poderosos e arrogantes podem ser humilhados. Aqui nesse caso foi transformá-lo praticamente em um animal irracional, comendo capim com os bois, dormindo no relento, né? Mas Deus tem feito outras coisas também, né? Desde a pessoa perder tudo, enfim, diversas outras maneiras de quebrar o orgulho daqueles poderosos e ricos, né? E aqui vem mais uma reflexão, uma pergunta, um desafio aqui do guia. Mesmo não sendo poderosos pelos padrões do mundo, por que devemos evitar a arrogância desse rei? Por que é mais fácil ter essa atitude do que imaginamos? Então, por que a gente deve evitar ao máximo ser arrogante e prepotente, até mesmo com relação à igreja, né? Quantos cristãos aí que se acham santos demais, que só vivem julgando, acusando, dizendo que é melhor, ou dizendo que a sua igreja é melhor, que a sua doutrina é melhor, né? Que é eu que tenho a verdade. Então, às vezes, a gente precisa ter cautela para não ser arrogante, prepotente,
e de fato saber o nosso lugar, com humildade, com sabedoria, a gente poder de fato levar ao testemunho de Cristo Jesus e levar a mensagem da forma correta para que todos recebam o dom da salvação da vida eterna. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Curta aí, comenta, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você receber as notificações dos próximos estudos, acompanhar a gente aqui diariamente, tá bom? E isso ajuda a essa mensagem a chegar para mais pessoas aqui no YouTube. Tá bom? Espero você então amanhã na segunda-feira para a gente continuar nosso estudo aqui. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.